Olá, gente, muito bom dia, a paz do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família em todo o tempo, nesses dias maravilhosos que nós estamos vivendo, que com certeza Deus está falando a cada um de nós. Nós estamos então dando hoje a continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse e hoje será a nossa última aula. Nós vamos encerrar o livro do Apocalipse hoje. Nós passamos aí vários domingos falando sobre este livro maravilhoso, sobre as figuras, sobre aquilo que ele representa, sobre aquilo que nós estamos vivenciando hoje, como será a volta de Cristo. Nós falamos sobre o milênio, falamos de todas as figuras de linguagem desse livro, que cada uma delas tem um significado. Não significa, né, que aquilo que está escrito é aquilo que vai ser, né, como nós vimos aqui várias figuras que Jesus coloca, né, que João escreve através do Espírito, dando a ele toda essa revelação. Então, muitas vezes, não significa que nós vamos ver ali cabeça de leão, dente de não sei do que, rabo de serpente, rabo de escorpião, enfim. Aquilo é uma figura de linguagem e que nós, durante todo esse estudo, nós transferimos ou nós transportamos essas figuras para o nosso dia a dia. O que será isso em nosso dia a dia? Então, hoje nós vamos estar encerrando. E ao encerrar esse livro, eu quero desafiar você a continuar a ler este livro, continuar você, fazer você ver as necessidades da importância desse livro nos dias atuais. Então, eu quero hoje iniciar esse momento aqui com este versículo. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor esteja com todos. Este é os últimos versículos do capítulo 22 de Apocalipse, 18, 19, 20 e 21. Então nós iniciamos esta última aula com esses versículos e nós vamos encerrar a nossa aula também com estes versículos. Mas antes, nós sabemos que nós temos que dar continuidade. E nós vamos falar do capítulo 21 e o capítulo 22. Mas antes, eu peço para que você tenha uma Bíblia em sua mão, eu peço que você tenha um caderno, uma caneta, para que você possa estar anotando grandes coisas que Deus vai estar trazendo de revelação para a minha vida e para a sua vida nesta manhã, neste dia. Então, que você possa anotar. Se você tem alguma dúvida, aqui embaixo nesse vídeo, você vai ver um formulário para que você possa preencher e ter aí as suas dúvidas tiradas, tá bom? Então, esse é o grande desafio que eu tenho, o grande desafio que eu lanço para você. Você continue a estar estudando esse livro que é maravilhoso, um livro realmente abençoador, um livro que realmente nos abençoa em todo o tempo. E enquanto eu vou me ajustando aqui algumas coisinhas, eu espero que o som esteja indo bem, que tudo esteja indo dentro daquilo que a gente tem programado. E eu sei que Deus vai nos abençoar rica e poderosamente. Mas antes, vamos orar? Vamos pedir sabedoria de Deus? Vamos pedir direção do Senhor? Vamos pedir para que Deus nos ajude? É a melhor coisa que nós podemos fazer. Vamos lá? Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar este último dia de estudo deste livro maravilhoso na tua presença. Pedir que o Senhor venha nos ajudar, pedir que o Senhor venha nos orientar e, através da sabedoria do Espírito Santo, o Senhor possa nos ajudar em todo o tempo. Pai Santo, Pai Eterno, traga a revelação necessária para o teu povo e para que nós possamos viver os melhores dias da nossa vida aqui na terra, crendo que Jesus vai voltar. Nós estamos aqui neste momento, Senhor, entregando tudo nas tuas mãos. Nós te louvamos em tudo, Senhor. Muito obrigado. Amém e amém. Queridos, então, neste momento, nós vamos dar
a, a, a sequência nesta última aula e nós vamos ler aí o capítulo 21, né? Então, o capítulo 21 ele começa dizendo novo céu e nova terra. É aqui que se completa a obra da redenção. É aqui que a história de redenção, que começou lá no Jardim do Éden, ela vem se concretizar, ela vem se consumar. E por 1000 anos, Cristo e os seus santos, eles estarão trabalhando na tarefa de restauração de todas as coisas. Lembra que eu falei para você que durante 1000 anos haverá um governo perfeito? O governo perfeito é o governo de Cristo. O inimigo, Satanás, os seus inimigos estarão presos por 1000 anos, né? E Jesus vem aí com as pessoas que estão trabalhando nesse momento, nessa fase dos 1000 anos, as pessoas que estão trabalhando nesse sentido de trazer a salvação para as pessoas. Então, eu quero passar para você exatamente novo céu e nova terra, né? Então, vamos tentar imaginar as condições em que ficou o mundo nos últimos 7 flagelos. Lembra que eu falei para você dos 7 flagelos? Teve as 7 trombetas, teve os 7 selos. Então, vamos pensar como que seria aquilo e o resultado de tudo aquilo e como poderia ser reconstruído isso. Tente imaginar, porque foi momentos de grande luta, de grande batalha para todos aqueles que ficaram aqui e estavam na terra. E esses flagelos, eles trouxeram um grande, como eu posso dizer para você nesta manhã, trouxe grande luta. E Cristo vem para reconstruir tudo isso, né? Ele vem sobre a sua supervisão total, reconstruir toda essa situação que o inimigo destruiu. Jesus vem para reconstruir e ele reconstrói. É por isso que diz novo céu e nova terra. Então, olha só que coisa, a afirmação que Jesus diz, que João diz, desculpa, não Jesus, João diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Aqui tem uma coisa que você precisa grifar na sua Bíblia: e o mar já não existe. Isso não significa que não haverá água na terra, mas águas, haverão águas que vão estar se estendendo regularmente divididas, eliminando aí as regiões estéreis da Terra, fazendo com que cada região possa se tornar novamente um jardim do Éden. Então, olha só uma coisa interessante: aonde houver seca, haverá nascimento da água, haverá água. Aonde tiver mananciais, eles serão renovados, serão reconstruídos, e a água vai ser disponibilizada para toda a terra. Não haverá falta da água. Agora, olha só uma coisa interessante. Você pode perguntar assim, mas pastor, como isso vai se dar? Isso vai se dar devido a grandes terremotos que estarão ocorrendo e que ocorrerão. Lembram que eu falei na última aula? Eu disse para você algo muito importante. Uma das coisas que eu disse para você foi que o Monte das Oliveiras ele vai ser fendido de alto a baixo, vai ser dividido em Oriente e Ocidente, e dali vai fluir um rio de água pura, um rio de água do trono de Deus. E talvez, não sabemos, não existe essa afirmação clara na Bíblia, mas pode ser que através desse terremoto, desse rio que vem e nasce do trono de Deus, é o rio que estará alimentando e trazendo água para toda a terra. Então, olha só, quando João escreveu os mares já não existem, ele se referia aos grandes continentes que separam os grandes oceanos que separam os grandes continentes, tá bom? Ele estava dizendo isso. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter pequenos mares, como o mar Mediterrâneo e como outros tipos de mares menores, né? O livro de Gênesis diz o seguinte: olha só que coisa linda e que coisa maravilhosa o que diz o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 6, 7 e o versículo 9 diz assim: e disse Deus,
haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação da água debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Diz também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Então, ao invés, nos últimos dias, no governo de Cristo, na restauração dos 7 flagelos que ocorreu na restauração, ao invés de haver 3/4 de água na terra, talvez vai haver mais terras se emergindo e pequenos mares circundando essas terras, que são as águas que não se esgotam. Por quê? As águas que existiam por cima do firmamento, elas já não existem mais. Agora preste atenção que o Dr. Weil, ele disse o seguinte: um dos primeiros cientistas a apresentar essa teoria da camada de água ao redor da Terra pensava que esta água estaria acumulado em estado de vapor, como os anéis que se acumulam em Saturno. Tais anéis, mais largos, filtrariam os raios solares e então viria totalmente diferente. Por isso, a existência do homem era muito mais longa. Os alimentos não estragariam facilmente e a luz seria mais suave e a temperatura não oscilava. Gente, só para que você possa entender isso, né? Trata-se da perfeição de Deus. Na época onde havia ali a presença de Deus no Éden, não havia essa oscilação, essa amplitude térmica tão grande do que nós estamos enfrentando hoje. De dia você tem aí 27, 28 graus, chega à noite e cai para 9. É mais ou menos o que ocorre, não comparando, lógico, mas é o que ocorre no deserto do Saara. Durante o dia chega a quase 50 graus e durante a noite cai para quase zero. Né? Então a gente precisa entender isso. Então, esse doutor, ele dizia que este envoltório de água por cima do firmamento é o que causou o dilúvio. É que desceu do firmamento toda a água e fez com que enchesse a terra e ocorresse o dilúvio. Mas olha só Gênesis 7:11. Ele diz o seguinte, eu vou até abrir aqui para você, para que a gente possa estar acompanhando. Gênesis capítulo 7, versículo 11. Então, olha só, Gênesis 7, 11. Ele fala o seguinte: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se de todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Ele está falando aqui sobre o dilúvio, né? Sobre o dilúvio. Então, olha só, a água que desceu do céu não retornou à sua posição, mas se acumulou na face da terra, provocando uma inclinação do eixo da terra a 23 graus. Isso trouxe grandes mudanças na terra. Né? As grandes montanhas poderiam ter surgido depois do dilúvio, o que explica o fato de que as águas ainda se precipitarão no mar. Agora, veja bem, nós falamos dos 7 flagelos. O calor das 7 trombetas provavelmente derreterá gelo, mas também causará evaporação, atraindo de volta ao firmamento vastas quantidades de água. Então, outra vez haverá águas em cima e embaixo, o que restauraria os céus e a terra ao seu estado original. As coisas que Deus fez e chamou boas não serão destruídas, mas purificadas a fogo, saraivada e terremoto, e isso as renovará. A terra será um planeta redimido, renovado por Deus, e ocupará um lugar central de um reino em constante expansão. Então veja bem, é por isso que o reinado de Cristo vai acontecer essas coisas. Esse governo perfeito, ele vai vir para restaurar todas as coisas. Ele vai vir para restaurar tudo, e ao restaurar tudo, as coisas vão voltar como era no início, como era na época ali de Adão e Eva,
ou antes do pecado, aonde eles desfrutavam da perfeição de Deus ali com eles. Feito está. Então, olha só, essa frase, ela aparece 3 vezes sendo dita por Cristo. Cristo falou, então, olha só, na cruz, ele disse, está consumado. Você sabe isso, né? Tá lá, está consumado. João 11:30. Apocalipse 16 e 17, várias vezes a gente vê essa frase dizendo feito está, quando é derramada a 7ª taça. E o terceiro, né, dentro dessa, a terceira vez que Cristo fala, ele diz tudo está feito. 1 Coríntios 15:24, né, quando Cristo entregará ao Pai o reino aperfeiçoado. Então Jesus vem, aperfeiçoa todo esse reino, volta-se ao estado original de perfeição, e quando isso acontecer, ele entrega isso ao seu Pai. A grande cidade, a Nova Jerusalém, Celeste, 21, de 11 a 27. Nós não vamos ler isso aqui, são vários textos, mas depois você pode ler em casa como tarefa de casa. Então, olha só, a cidade não será o céu, ela é descida do céu. O céu, a habitação de Deus e dos anjos, fica onde está. A cidade preparada é que desce para a terra, a nova terra. Ela será a capital de Deus aqui na terra para sempre. Agora preste atenção no que acontece no milênio. No milênio, essa cidade pairará nas alturas, mas no perfeito estado descerá à terra, a nova terra sem pecado. Só vai poder voltar a Jerusalém, a nova terra, só vai poder voltar à terra quando a terra for totalmente redimida e voltada ao seu estado de perfeição, que ocorrerá com o governo perfeito de Cristo na terra. Ela é formada por pedras preciosas. Será qual pedra de jaspe? Pedra preciosa, brilhante, translúcida, e as pedras de ouro puro, brilhante como vidro, transparente. Então, vamos pensar um pouco também qual é a dimensão, né, de toda desse grande evento que vai estar acontecendo. Então, ela chega a ter cerca de 2.250 quilômetros de comprimento, altura e largura. Tem forma de um grande cubo rodeado de muralhas em estrutura de jaspe com 64 metros de altura. As muralhas são feitas sobre 12 alicerces, cujos nomes são os 12 apóstolos. As 12 portas são as 12 pérolas e recebem o nome das tribos de Israel. A pérola é produzida por um organismo vivo. Resulta de um ferimento no corpo da ostra, talvez por uma partícula de areia. Assim, a cidade e seus habitantes resultarão de um sofrimento infligido a Cristo. Se o espaço dessa grande cidade quadrangular fosse dividida em lotes para residências, haveria um lote para cada pessoa que já nasceu neste. Então, veja bem, queridos, a dimensão dessa cidade é incalculável. Então você imagina aí quantas pessoas existem na face da Terra e cada uma delas teria um lote, teria um lugarzinho. Então olha só que coisa interessante, né? Se o espaço dessa grande cidade quadrangular fosse dividida em lotes para residências, haveria um lote para cada pessoa que já nasceu. Você imagina, ou você consegue imaginar a dimensão da volta de Cristo? Isso tem que criar em você, tem que criar no seu coração algo muito interessante, algo que realmente mexa com a sua vida. É algo maravilhoso que estará acontecendo, né? Aqui fala também, dentro de Apocalipse 21, de 11 a 27, a palavra iluminação. A cidade não precisa nem de sol, nem de qualquer luz. Ela não vai precisar de rede elétrica, ela não vai precisar de poste com luz. Você não vai precisar ligar para nenhuma companhia de energia dizendo que a luz queimou ou que está com problema de luz em algum lugar, porque essa cidade não terá a luz deste mundo, mas será a luz do Senhor, a luz de Cristo. Essa vai brilhar e eles vão reinar. Jesus, o Senhor e também o Espírito Santo
estarão reinando nessa cidade por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Ou seja, como a Bíblia diz, eles reinarão pelos séculos dos séculos. Por que eu digo isso? Porque a presença do Senhor vai estar nessa cidade. E é por isso que ela não precisa de luz externa. Jesus é a luz. Deus é a luz. E isso já é de grande importância e de grande maravilha para mim e para você. Tá bom, gente? É isso aí, tá, né? Tá acompanhando? Tá dando para entender? É gostoso demais estudar isso, né? Então vamos agora para Apocalipse capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Faço questão de ler. Por quê? O rio e a árvore da vida. Agora aqui, você preste atenção, você fique atento para que você não caia em contradição em algum momento, falando algo que não esteja dentro das Escrituras. Então vamos lá. Apocalipse 22, versículos de 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então preste atenção aqui. Quero que você grife aí. Vamos lá. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Ela está ao trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, nós começamos a entender aqui. Este rio estará na Nova Jerusalém e não sobre a face da terra. Flui do trono e corre pelo centro da avenida. No meio da praça, a cada margem do rio, estará a árvore da vida. As pessoas sobre a superfície da terra poderão viver para sempre se tiverem acesso à árvore da vida. Mas a árvore da vida não será mais plantada na terra. A Nova Jerusalém, a cidade dos remidos, será a capital do universo. Olha só, seus cidadãos serão reis e sacerdotes e dispensarão ao mundo os benefícios da água da vida e das folhas da árvore da vida que servem para a cura das nações. As nações dependerão da nação santa para receber os seus benefícios espirituais e materiais. Por isso é que os reis da terra lhe trarão a glória e a honra das nações. Isso aqui é muito interessante a gente saber e entender. Haverá sim uma restauração? Sim, mas a cura sempre vai vir de algo perfeito. A cura vem de Deus. E se Deus está nessa cidade, a cidade tem a cura. E a cura vem através da árvore da vida. Os remidos terão em suas frontes o nome de Deus, né? Onde quer que forem pelo universo, serão reconhecidos como que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Viveram no reino dominado por Satanás e venceram. Agora são cidadãos da cidade santa. Olha só que coisa interessante. São pessoas que viveram dominada pelo reino de Satanás, mas que eles venceram. E ao fazer isso, e ao esse evento, né, a gente vê que os portões da cidade se fecharão, o que indica que seus habitantes podem entrar e sair. Ou seja, os portões estarão fechados e as pessoas vão poder abrir e fechar esse portão à vontade. À vontade. A Bíblia abre com a árvore da vida e termina com a outra árvore no meio de uma rua.
Todos devem ter acesso à árvore. As folhas são para a cura, os frutos é para os santos e as folhas para a saúde das nações. Cura dos sofrimentos passados. Então veja bem, o que acontece aqui é que muitas vezes nós entendemos que seria a cura física, a cura de doenças. Não, é doença, no caso, é cura dos sofrimentos passados. Porque se nós estamos num ambiente restaurado e redimido, nós não temos marcas em nosso corpo de ferida, mas podemos sofrer ali com o passado. E essa árvore, ela vai fazer com que as nações olhem para Cristo e esqueçam o seu passado. Todas as coisas que tiverem sido vinculado com o pecado, com o sofrimento e tristeza serão removidos. Então, a árvore da vida também dará fruto mês a mês. Frutos criados não passando pelo estado de floração e crescimento, indicando que haverá uma espécie de santa ceia divina para lembrar permanentemente a morte do Senhor. Então, muitas vezes, o que nós vemos aqui, quando nós vemos falando sobre a árvore da vida, que dá o seu fruto mês a mês, são frutos, na verdade, é uma celebração da ceia do Senhor, onde será lembrado do sacrifício de Cristo. Né? Vão estar lembrando esse momento maravilhoso de Cristo, o que ele fez na terra. Vê-lo face a face. Não mais contemplamos como em espelho. Que alegria ver Cristo face a face. Nós vamos ter essa oportunidade. E você que está me assistindo é lavado pelo sangue do Cordeiro. Você é salvo em Cristo Jesus. Pela fé, você vai ver Jesus face. Mas e se você que está me vendo agora e infelizmente não tem Jesus? Converta-se. Entregue a sua vida para Cristo. Entregue a sua vida para Jesus. Trabalhe, deixe Deus trabalhar no seu coração. Abra o teu coração para que Ele possa fazer morada, para que você venha desfrutar de tudo isso que eu estou falando para você. Venha desfrutar comigo de tudo isso eu tenho, eu quero passar isso para você. Você que ainda não tem Cristo, aceite a Jesus, aceite a Cristo para que você possa desfrutar de tudo isso, para que você possa ver face a face Jesus. Esse é um convite que eu faço para você nesta última aula. E olha só, Apocalipse 22:6. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. A cada um dos profetas, Deus outorgou uma mensagem apropriada para os seus dias. A mensagem especial para os últimos dias está no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. E o tempo está próximo. Eu acredito, irmãos, que nunca esteve tão próximo a volta de Cristo como está agora. Não selemos este livro, mas vamos divulgá-lo nós vamos divulgá-lo o quanto nós pudermos divulgar. Diz aqui Apocalipse 1:3. Eu li esse versículo e estou dizendo para você: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, né? Não haverá mudanças. A parte de Deus está feita. Agora cabe aos homens escolher. A escolha é inevitável, mas entenda, a escolha é livre. Quem quiser continuar na maldade, vai continuar na maldade, mas quem escolher o caminho de santidade, que fique na santidade. Venho sem demora. Cristo virá de maneira rápida. Não haverá tempo para que alguém faça alguma coisa só para obter galardão. Ele virá sem demora. O galardão é algo que se acumula no decorrer de uma vida. O que significa isso? O que é galardão? Galardão são as coisas que você faz em prol do reino de Deus. Então isso é maravilhoso. Desculpa aqui. Bem-aventurados os que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eles terão autoridade sobre a árvore da vida. Somente os que entram pelas portas da cidade poderão ministrar a outros os benefícios da árvore da vida. Então você percebe que aqui está dizendo: feliz aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E é isso que nós temos que fazer: lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. A brilhante estrela da manhã.
Na antiguidade, o planeta Vênus era considerado como na antiguidade do planeta Na antiguidade, o planeta Vênus era considerado como símbolo de imortalidade. Cristo é a estrela da manhã no dia vindouro da eternidade. Então, irmãos, ele é a brilhante estrela. Bem, aqui existem algumas coisas importantes. Toda esperança dos seguidores de Cristo depende da sua segunda vinda. Essa é a bendita esperança. Quem quiser tomar livremente da água da vida, não é um convite para pecadores aceitarem a Cristo, mas um convite aos redimidos, porque só os salvos pelo sangue do Cordeiro que vivem na cidade santa podem descer até as margens do rio da água da vida. Então, este livro foi escrito para ser lido nas igrejas, pois Jesus deseja ver a sua igreja preparada para a sua volta. Vale lembrar aqui uma coisa muito importante, queridos. A igreja que prega a palavra de Deus, a igreja que é firme na sua doutrina bíblica, a igreja que prega Jesus, condena o pecado, não o pecador, mas o pecado, é a igreja que menos cresce no mundo. Porque as pessoas, elas não querem ser confrontadas. As pessoas não querem que nós leamos o livro de Apocalipse na igreja. O inimigo não quer isso. Por quê? Porque todas as vezes que nós lemos o livro do Apocalipse na igreja, nós estamos revelando o plano do inimigo sendo destruído por Deus, por Cristo e pelo seu governo no milênio, que será um governo perfeito. Então é exatamente isso que eu estou dizendo para você. As igrejas que menos crescem são as igrejas que mais pregam a palavra de Deus. As igrejas que fazem a vontade das pessoas, as igrejas que pregam aquilo que as pessoas desejam ouvir, essas igrejas crescem em abundância. Mas muitas vezes, essas igrejas que crescem em abundância dessa forma não estão levando pessoas para o céu. Estão levando pessoas a tomarem decisões segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria, o seu próprio desejo carnal. E, na verdade, nós estamos aqui estudando o livro do Apocalipse para desvendar realmente quem vai entrar no céu, quem vai estar na cidade santa e quem vai desfrutar da água da vida e da árvore da vida. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Diz aqui, certamente venho sem demora. Não haverá nenhum outro acontecimento entre a ascensão de Cristo aos céus e a sua volta. Portanto, o próximo acontecimento hoje já é aqui, agora, é a volta de Cristo. Desde o tempo da igreja apostólica, que foi ali o início com os apóstolos, é o desejo de que Jesus volte. Esse Jesus que foi assunto ao céu, assim virá do mesmo modo como o vistes subir. Queridos, e para caminharmos para o final, eu quero passar aqui 12 coisas importantes para a sua vida. Vai dar tempo, nós temos tempo suficiente aí, sobre alguns sinais dos fins do tempo. Do fim do tempo. Alguns sinais dos fins do tempo. Daniel, quando viu a revelação, disse: Eu ouvi, porém não entendi. O mensageiro disse: Vai, Daniel, porque essas palavras da profecia estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Isso quer dizer que as profecias não seriam claramente entendidas até o tempo do fim. A chave da interpretação deveria ser os acontecimentos que se enquadrassem na profecia. Então, até o século XIX, não houve interesse em definir as verdades proféticas. Hoje, estuda-se com interesse e contando com a iluminação do Espírito Santo, eles penetram cada vez mais na interpretação bíblica e na revelação bíblica, para que a gente possa entender como nós vamos ver os sinais do fim dos tempos. Então, olha só, primeiro sinal, um dos sinais mais relevantes é a falta de autoridade e poder de algumas igrejas.
por não serem de fato regeneradas e por isso não têm a iluminação do Espírito Santo e então recorrem a truques sociais, verdadeiros clubes para manter seus membros. A superorganização e programas elaborados substitui a ação do Espírito Santo. 2 Timóteo 3, de 5 a 7, mas eu quero só pegar aqui um trecho, eu quero que você entenda isso, veja isso. Ele diz aqui o seguinte: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Eu quero parar aqui e falar algo para você. Existem igrejas que já não existem mais poder nem autoridade. Porque estão vivendo dentro de tanta elaboração de programas, tanta coisa feita com mãos humanas para entreter o povo ou para prender o povo na igreja, e acabam colocando fardos pesados sobre as costas das pessoas, que elas passam a ir à igreja mais por medo de uma consequência humana do que a necessidade de ir para a igreja para adorar a Deus em liberdade. Então, olha só que coisa interessante. E existem igrejas que a autoridade e poder já foram embora. Já foram embora. Esse é o primeiro sinal, falta de autoridade e poder nas igrejas. Segundo, a paternidade universal de Deus. Ou seja, essa paternidade universal de Deus, ela é defendida pelos ecumenistas, que negam o que Cristo ensinou, que Deus é criador de todos, mas ele é pai somente dos que nele creem. Essa teoria parte dos incrédulos. Por que parte dos incrédulos? Porque não existe base para isso. Então, olha só, essa parte de crer, ela está na sua grande maioria desse comunismo que muitas vezes veio aí alguns anos atrás fortemente, né? E que gera perseguição a verdadeiros crentes. Então, a paternidade universal de Deus. Deus é Pai. Ele é Pai, Ele é Criador de todas as coisas. E Jesus é o seu Filho. E através dele, nós chegamos ao Pai por meio da sua intercessão. E aí é que entra a parte que as pessoas confundem. Então, a paternidade universal de Deus. Deus, ele é universal. Ele é Pai de tudo e de todos. Ok? Então, primeiro, falta de autoridade e poder. Segundo, a paternidade universal de Deus. Terceiro, Oriente Médio. Fique de olho nessa região do Oriente Médio, tornando-se a fonte constante de tensão no mundo. Você acha que isso está existindo já ou não, irmãos? O que vocês acham? Responde aí no chat. Você acha que já está existindo isso? Conflitos de grande tensão nessa região? Com certeza, irmãos. O temor de outra guerra mundial está centrado nesta área e só o anticristo vai resolver. Irmãos, nós temos que ficar atentos, né? Vamos lá. Outra coisa, os Estados Unidos na Europa. Gente, preste atenção, isso foi oficializado em 1992, constituído de 10 nações, está emergindo através do mercado comum europeu, que está lançando as bases para a confederação política. Esta confederação, por certo tempo, manterá a Rússia e a China sob o seu controle, mediante a personalidade genial do anticristo. Gente, vamos parar aqui. Vamos pensar em algo muito importante. Se você tem acompanhado os noticiários, se você tem acompanhado o que está acontecendo no mundo, eu quero dizer para você que nesses dias atrás a Rússia e a China eles se aliaram e se juntaram. E olha só que coisa interessante, os Estados Unidos ele está muito forte na Europa. Se você conhece um pouquinho da história da guerra, da Segunda Guerra Mundial, um dos pontos que levou à destruição da Alemanha ou a rendição da Alemanha e logo depois dos japoneses
foi a ação dos Estados Unidos. Então, se você conhece um pouquinho da Segunda Guerra Mundial, você vai entender o que está dizendo aqui. E no livro de Apocalipse diz que se levantará um mercado comum europeu com 10 nações. E olha só, 10 chifres. E quem vai gerenciar essas 10 nações? Um que será eleito pelos 10. Esse será provavelmente o anticristo. O Estado de Israel. Irmão. Falamos do Oriente Médio, os Estados Unidos na Europa, agora nós estamos falando de Israel. Israel está se tornando cada vez mais rica. É uma nação próspera. As suas riquezas estão concentradas principalmente no Mar Morto. À medida que conseguirem tirar de lá os minérios, será um dos países mais influentes do mundo. Queridos, vai sair de Israel muitas coisas maravilhosas que abalarão o mundo. E é por isso que o mundo está de olho em Israel. É por isso que o mundo está de olho lá. E olha só, que coisa interessante. O papado está cada vez mais envolvido com política mundial. E como que se envolve em política mundial? É simples, irmão. Eles estão envolvidos com a paz mundial, com a prosperidade econômica e também com a teologia da libertação. Então, gente, isso está acontecendo, já aconteceu. Se você está aí parado, com os olhos estatelados, assim, perguntando, e agora? Já está acontecendo. Já está acontecendo tudo isso. Muitas vezes nós estamos falando assim, Senhor, dá-nos sinais à sua volta. Está aqui. Isso já está acontecendo. Um líder, o mundo aceia para que apareça o homem que governa o mundo, que governará o mundo todo. Governará o mundo todo, gente. Já está aparecendo aí, já está surgindo. Né? A redução de armas nucleares. Queridos, já foi assinado acordos de redução de armas nucleares em vários países. Então, assim, os Estados Unidos e a Rússia estão metendo no povo um verdadeiro pavor. E esse reagirá de pronto pronto a proposta de paz e segurança universal que fará o anticristo. Então, lembra que Jesus disse assim: quando ouvir de paz é que virá repentina guerra? É exatamente isso. Quando você vê desarmamento e vai indo, vamos lá, né, vamos para a segurança universal, vamos para ter paz. A proposta de paz é essa. Haverá aí sim grande guerra produzida por grandes nações. As religiões orientais, né? As regiões orientais, as religiões, desculpa, não regiões, religiões orientais estão predominando no mundo, arrastando grande quantidade de pessoas, pois se apresentam muito atraentes. Então, olha só a coisa interessante. Como tem aumentado isso nos dias atuais, né, gente? Tem aumentado muito, tem aumentado demais essas religiões orientais, principalmente na região que nós estamos, aqui em São Paulo, aí na sua cidade, onde você estiver assistindo isso, como tem aumentado as religiões orientais. Pessoas se aderindo cada vez mais às religiões orientais. A combinação de drogas com certas formas de religião, provocando um aumento exagerado da fé em fenômenos extrasensoriais. Gente, não tem como não falar disso, mas existem situações que precisamos falar, e uma das coisas que eu quero falar para você é o seguinte: ah, corre um grande risco, caso as eleições fluam de uma maneira totalmente contrária do que nós estamos pensando, das drogas serem legalizadas de uma certa forma fácil. Isso vai se misturar com a fé, vai se misturar com as religiões, e isso vai se tornar um verdadeiro problema para a sociedade. Então, as drogas, em alguns países, em algumas cidades de alguns países, já é liberada abertamente. Já temos aí várias drogas sintéticas sendo criadas e já nasceram várias drogas sintéticas.
Mas nós temos que orar, pedir direção, porque são sinais da volta de Cristo. Aí talvez você possa estar pensando assim, mas então se nós orarmos para que isso não aconteça, Jesus não vai voltar? Não, Jesus vai voltar independente de, porque é propósito de Deus resgatar aquilo que está perdido. E Jesus vai vir resgatar o que está perdido. Uma outra coisa, a fome está se propagando cada vez mais, assim como o uso de entorpecentes. Queridos, eu quero aqui falar duas coisas, até três coisas importantes. Primeira, a fome, ela tem crescido juntamente como cresce as drogas. Pessoas vendem a sua comida para comprar drogas. As pessoas deixam de comprar comida para comprar drogas. E essa combinação é letal, é letal. E aí, muitas vezes, nós ouvimos, né, as pessoas que querem quanto mais pior, melhor, né? Querem ainda dizer que nós estamos no Brasil passando fome. A fome não é exclusividade do Brasil. A fome é exclusividade mundial. Ela é exclusivamente mundial. Em todas as regiões existe fome. Então, para de você ter aí uma mente nano, não vou dizer nem micro, é nano. Passa a ter uma mente macro, aquilo que nós precisamos entender da palavra de Deus para que nós possamos estar preparados para a volta de Cristo. É sinal. A fome é mundial. Nós temos que combater a fome? Sim. E nós vamos combater a fome com a ajuda de Deus. Mas entenda, não é do Brasil, é mundial. O poderio militar dos Estados Unidos, embora um dos maiores do mundo, já se encontra neutralizado, porém ninguém tem coragem de fazê-lo, de impor decisivamente. Aqui eu vou dizer para você que o poderio militar dos Estados Unidos ele cresceu depois da Segunda Guerra. Na Segunda Guerra ele cresceu muito, mas depois da Segunda Guerra ele continuou crescendo. Por isso que eu falo, eu conheço um pouquinho da história da Segunda Guerra, você vai entender tudo que eu estou dizendo aqui. O poderio militar dos Estados Unidos na Segunda Guerra foi grande, principalmente com relação às construções bélicas do Exército, da Marinha e também da Aeronáutica. A criação dos aviões B-17, B-22, que eram bombardeios, né? Quem soltou a bomba nuclear no Japão, em Hiroshima e Nagasaki, foi de um bombardeio que foi criado para a guerra. Para a guerra. Então nós temos que ter muito cuidado para a gente interpretar de forma correta isso, ok? Por último, vejamos também nossa sociedade. Então aqui é o seguinte, agora nós vamos parar aqui mais um tempinho, vai dar tempo, eu tenho mais aí uns 10 minutinhos para falar. Então olha só, os crimes. Vem aumentando o crime no mundo, não só aqui na nossa cidade, nem no nosso estado, nem no nosso país. Tem aumentado o crime. Esses dias atrás aí, há um tempo atrás, se não me falha a memória, em maio, não lembro, né? Nos Estados Unidos, 10 pessoas mortas dentro de um supermercado. Então, olha só, tumultos. O que mais se vê hoje em dia é tumulto. Pessoas criando tumultos. Desempregos. É exclusividade do Brasil? Não. O mundo passa por isso. O mundo está passando por grandes dificuldades de emprego. Mas eu quero dizer para você, irmãos, se você tem acompanhado as notícias, o Brasil vem crescendo na área de emprego. Crescendo. Olha só, né? A pobreza. Existem pessoas que vivem em estados vivem de maneira paupérrima. Mas tem aumentado. Analfabetismo. Pessoas que não sabem ler e nem escrever. Existem canais no YouTube que as pessoas estão indo até os locais mais desfavorecidos e você vê ali pessoas com 11, 13, 15 anos que não sabe escrever o nome porque não sabe ler e não sabe escrever. 13, 15 anos, 11 anos.
Então veja bem, isso é algo que as pessoas, até mesmo os que têm e detêm o poder para si próprio, não para o bem do povo, mas para si, eles querem que as pessoas continuem analfabetas, para que elas não saibam e não venham ter contato com a verdade daquilo que é contra o que se prega ou contra aquilo que se faz com relação ao poder pessoal e não ao poder para o povo. Doenças mentais, quantas pessoas estão sofrendo de ansiedade, de angústia, de depressão, estão sofrendo com vários males emocionais. Pestes, acabamos de passar, estamos passando aí por uma pandemia. Uniões ilegítimas. Queridos, quantas uniões ilegítimas nós já estamos vendo? Homem com homem, mulher com mulher. Isso é contra os princípios de Deus. Isso vem aumentando cada vez mais à medida que a população vai crescendo. Então, antes de encerrar, eu quero ler aqui para você 2 Timóteo 3, 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Eu quero ler para você de 1 a 4. Vamos lá. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Irmãos, Jesus vai voltar. Mas enquanto ele não volta, o mundo vai continuar cada vez mais caótico. O mundo vai continuar cada vez mais caótico. Mas nós precisamos ficar firmes, permanecer inabalável, porque nós precisamos saber para onde nós estaremos indo e aonde nós queremos chegar. Ou seja, sabemos para onde temos que ir e por que nós vamos. Então, irmãos, vamos nos apegar em Cristo. Vamos nos apegar em Jesus. Não em um partidarismo entre A ou B, direita, esquerda, ou qualquer outro tipo de situação. Mas vamos nos apegar a Cristo, vamos confiar a nossa vida em Cristo, vamos nos abraçar nos princípios, nos valores, naquilo que nós temos que nos abraçar. Porque aí sim nós vamos poder confiar cada vez mais em Jesus, sabendo para onde nós estamos indo e por que nós vamos para lá. Queridos, eu estou aqui encerrando esse livro, dizendo: breve o Senhor virá. Você pode ter certeza disso. E que eu e você sejamos operários e que Jesus encontre a cada um de nós trabalhando. Que as nossas candeias estejam cada vez mais cheias do óleo do Espírito. Porque os dias são maus. Mas o Senhor é bom e fiel. E o nosso Deus jamais falhará. Encerro exatamente com esses versículos que eu acabei de ler no início desta lição, encerrando hoje o livro de Apocalipse, um livro maravilhoso. E aí você deve estar se perguntando, e agora, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar outras coisas aí, você vai ter certeza aí, você vai receber no grupo, você vai estar aí recebendo as orientações do que nós vamos estar fazendo daqui para frente.
Mas nós vamos continuar estudando. Vamos continuar estudando a palavra de Deus. Isso é algo maravilhoso. Pode acreditar. Dar a palavra de Deus é algo maravilhoso. Vamos encerrar então Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 a 21, que diz: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor esteja com todos vocês. Ele verá e breve o Senhor virá. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe você nessa jornada. Que você continue firme, estudando, lendo, praticando a palavra de Deus. Não sendo partidário, mas que você seja aquela pessoa que esteja voltada aos princípios de Deus, ao caráter de Deus, às condições e valores que existem na Bíblia. Você esteja se apegando cada vez mais a isso. Se você se apegar a isso, você vai tomar a decisão. E você estará tomando a decisão mais certa da sua vida, que é decidir pelo lado da família, decidir pelo lado de Deus, da igreja e também da liberdade. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer pelo encerramento deste livro. Obrigado a Deus por este momento. Obrigado a Deus porque sabemos que este livro nos ensina, nos ajuda a permanecer fiéis ao Senhor, porque sabemos que o Senhor vem sendo. Nos santifique, nos purifique e nos conduza em paz em todo o tempo. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela tua presença em nós. Nos ajude, nos conduzindo na tua graça em todo momento. E daqui para frente os nossos estudos continuem sendo guiados pelo teu Espírito Santo, como até aqui o Senhor tem nos guiado. Nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Louvamos, em nome dele nós oramos. Amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Não esquecendo, breve, Jesus virá. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida, a sua família. E lembrando sempre que, agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é por nós. Quem será contra nós? Nada e nem ninguém. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor e na graça do Senhor todos os dias. Que a graça sirva para a sua vida, corrigir rotas e através da correção de rotas você possa continuamente acertar o alvo. Deus abençoe e até breve, fique na paz. Tchau, gente. Deus abençoe.